Diferença de potencial ou DDP. É disso que nós vamos tratar neste vídeo. Para introduzir esse assunto, eu tenho aqui representado duas caixas d'água com alturas diferentes e cargas aqui de intensidade diferente. Aqui tem menos carga e aqui tem mais carga. Começando pelas caixas d'água. Esta altura da caixa é menor, então a pressão da água que é menor e ela sai com menos força. Esta outra que tem uma altura maior, a pressão da água que é maior, então ela vai mais longe porque ela tem mais força. Isso devido à diferença de altura. Dá uma diferença de pressão aqui também. Já no caso das cargas elétricas, eu tenho aqui cargas positivas e aqui também cargas positivas. Só que a quantidade aqui é muito maior, então a diferença de potencial aqui é bem maior. E aqui a diferença de potencial é menor, representado pelas carguinhas aqui. A força de atração, ou seja, a vontade de se encontrar as cargas positivas para as negativas é muito grande. Aqui, muito grande aqui. E aqui é menor, mas elas querem se encontrar. Então, eu posso criar um caminho onde eu promovo o encontro, né? Esse caminho eu boto um dissipador aqui no meio. E a reinterpretação de volts para nós é 200 joules por coulomb. Isso que significa 1 volt. 1 volts é joule, 1 joules por coulomb. Então, 200 volts, 200 joules por unidade de carga. Então, cada coulomb que vem passando pelo meu dissipador carrega 200 joules de energia, combinando que esse aqui, essa bolinha, é 1 coulomb. E assim outros coulomb vêm e descarregam aqui, os 200 joules são descarregados. E aí lá do outro lado, elas vão chegar com 0 joules já descarregada, chegar no encontro das cargas negativas. Da mesma forma aqui, é 2.000 joules para cada 1 coulomb. Colocando o nosso dispositivo dissipador aqui, uma bolinha que é 1 coulomb vem e traz de presente, carregando dentro de si 2.000, quer dizer, joules, uma vez que isso aqui é 1 coulomb, essa bolinha. Dissipa tudo aqui e aí ela vai para o outro lado, vou botar positivo aqui, ela chega com 0 joules descarregada. E é o nosso coulomb. Então, aí está o que é volts. Então, joules por coulomb é a quantidade de energia por unidade de carga. Então, essa situação dos 200 volts seria a caixa baixinha e essa aqui de 2.000 volts seria a nossa caixa alta. Só que desta forma, uma hora vai acabar a energia e por isso nós temos fontes. As fontes, elas de certa forma recarregam as carguinhas para que elas continuem por mais tempo dando carga. Não é que nem aqui que uma hora acaba. Vamos dar uma olhadinha numa fonte. E aqui está a representação de uma fonte. O risco grande é o positivo, o risco pequeno é o negativo. É uma representação padrão de fonte, de bateria especificamente, mas para nós aqui pode ser uma bateria, uma fonte eólica, uma fonte fotovoltaica. Não vem ao caso o tipo de fonte. Nós vamos trabalhar apenas aqui o externo. O interno aqui eu representei esses bonequinhos, essas pessoinhas, e eu vou esclarecer qual é o papel delas. Também quero colocar que eu estou trabalhando com sentido convencional, ou seja, as cargas positivas é que se mexem, não é o sentido eletrônico. Então, colocando que nós temos aqui uma potencial mais alto, positivo é o potencial mais alto, e aqui é o potencial mais baixo, é o negativo. E sai do potencial mais alto e vai de encontro até o potencial mais baixo. Então, aqui nós temos cargas, 1 coulomb é 220 joules por coulomb, então quer dizer que cada uma dessas bolinhas está carregando 220 joules, até chegar a nossa lâmpada aqui, e aí ela ilumina a lâmpada, larga os 220 aqui, ó, 220 joules. Isso é 1 coulomb. Quando chega aqui, descarrega e aí, claro, 0 joules. Isso aqui é 1 coulomb. Chega aqui, essas pessoinhas que estão aqui,
pega a nossa carguinha, eleva o potencial delas, leva lá para cima, e aí elas estão carregadas novamente, e novamente fazem a trajetória. E assim fica abastecendo, essas cargas serão abastecidas por um longo tempo, até que essas pessoinhas cansem e não consigam mais desempenhar o seu papel. Também quero comentar essa lâmpada aqui, que foi projetada para funcionar com 220 volts e 100 watts. Se eu der mais que 220, ela queima, porque ela não foi projetada para suportar mais que 100 watts, que ela vai queimar e alguns motores dão um cheiro de queimado. Se eu colocar menos que 220, 80, por exemplo, ela não vai queimar, mas também vai funcionar de forma deficitária, não vai desenvolver os 100 watts, ela vai iluminar bem pouquinho, abaixo da potência que ela poderia produzir. E para encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês o potencial de referência. Nós temos uma diferença de potencial aqui, ó, 20 menos 10. A diferença seria 20 menos 10. Então, a diferença desse para esse seria 20 mais 10. Ou seja, 30 volts é a diferença de potencial deste para este. Poderia eu colocar 30 aqui, já que é 30 a diferença, né? E a referência 0 nesse aqui, 0 volts. É muito mais vantajoso, muito mais confortável trabalhar com 0 como referência do que um número como menos 10, por exemplo. E continua representando a mesma coisa, a diferença de potencial entre ambos é 30, tanto aqui quanto aqui. Bom, pessoal, eu espero então que essas informações tenham sido proveitosas e úteis para vocês. Deixo na descrição do vídeo o meu playlist de Física Elétrica e espero poder contar com vocês nos próximos vídeos.